Olá pessoas, tudo bem? Então hoje nós vamos falar, ainda no aparelho reprodutor, sobre as características gerais da regulação hormonal no aparelho masculino e feminino. Tá? Bom, então como o masculino é mais simples, a gente começa por ele. Tá? É importante a gente lembrar e entender que essa regulação hormonal ela envolve diretamente a participação do sistema nervoso, principalmente a partir da estrutura do hipotálamo, que participa como aquele agente de regulação homeostásica, que a gente vai ver no sistema nervoso, mas também contribui com a regulação do comportamento sexual do indivíduo. Bom, então, inicialmente, os primeiros hormônios, que são os hormônios que são associados ao sistema nervoso, é importante entender que eles têm efeito fertilizante. Tá? São hormônios que induzem a estimulação da produção de gametas ou a própria busca por parceiro reprodutivo e por aí vai indo. Tá? Bom, então o primeiro hormônio a ser secretado é o GnRH, tá? Hormônio regulador de gonadotropinas. Tá? Esse hormônio ele é liberado pelo hipotálamo, tá? Pelo sistema porta hipotálamo hipófise, e ele vai alcançar a hipófise anterior, tá? E lá nos seus receptores ele vai estimular, a gente está falando de homem aqui, tá? A liberação de FSH e ICSH. Tá? O FSH é o hormônio folículo estimulante. O ICSH é o hormônio estimulante das células intersticiais, certo? No homem, o ICSH ele é o LH feminino. Tá? Eles têm a mesma estrutura, tá? A mesma sequência aminoácida na formação de peptídeo, só que tem uma nomenclatura diferente por causa do efeito diferente. Tá? Bom, então, onde eu estou falando em homem, né, é hábito, no sexo masculino, o FSH vai ser liberado pela hipófise, vai alcançar a corrente sanguínea e lá nos testículos, nos túbulos seminíferos dos testículos, o FSH, hormônio folículo estimulante, vai estimular a espermatogênese, não é isso? A gametogênese masculina, a produção dos espermatozoides, a meiose, tá? Bom, então, obviamente, essa produção ela tende a ser mais evidente a partir do momento em que o jovenzinho lá ele entra na puberdade e você tem a ativação dessa circuitaria toda, tá? Bom, aí como a gente viu na aula passada, retrasada, a espermatogênese vai ocorrendo dentro dos túbulos seminíferos e desses túbulos vai ser conduzido lá para o epidídimo, onde vai terminar o amadurecimento e tudo mais para ser conduzido depois e seguir todo aquele caminho. O outro hormônio liberado pela hipófise, o ICSH, hormônio estimulante das células intersticiais, ele vai atuar nas células intersticiais, que são as células de Leydig, certo? Aquelas células que estão no interstício entre os túbulos seminíferos dos testículos. Bom, as células de Leydig elas são responsáveis pela produção da testosterona, certo? Isso, tá? Que é o hormônio sexual masculino essencial, tá bom? Bom, uma vez que o ICS, obviamente, quanto mais FSH você tiver, mais espermatozoide você vai produzir. Quanto mais ICSH você tiver, mais vai estimular a produção de testosterona, certo? Certo. E a testosterona? A testosterona, ela tem duas principais formas ativas na regulação. Duas principais formas capazes de se ligar nos receptores espalhados pelo corpo do indivíduo. Ou na forma de testosterona, ou principalmente na forma de dihidrotestosterona, que é o DHT, certo? Essa forma, inclusive, ela é mais eficaz, né, na ligação com os receptores para ativação dos circuitos, que são principalmente circuitos metabotrópicos associados à proteína G.
Bom, então voltando. A testosterona produzida pelas células de Leydig no intestício vão, por exemplo, estimular os próprios espermatozoides a maturarem. Aquela última fase após a meiose em que o espermatócito secundário ele vai sofrer toda aquela metamorfose, aquela modificação celular para que vire o espermatozoide, né, forme o capuz, realinhe as mitocôndrias, forme o flagelo, tudo isso é induzido por testosterona, certo isso? E a testosterona, na hora em que ela é convertida em dihidrotestosterona pela enzima 5-alfa-redutase, ela ganha a circulação, ganha a corrente sanguínea e ela pode alcançar diferentes alvos em tecidos diferentes para induzir características de desenvolvimento dos chamados caracteres sexuais secundários masculinos, certo? Bom, os caracteres sexuais secundários masculinos são associados a aumento da produção de pelos corporais, pelos pubianos, produção de sebo, dilatação da laringe, né, afastamento das cordas vocais, aumento da produção de pelos frontais, né, na região da cabeça, estimulação das proteínas sarcoméricas e da formação óssea. Então você tem todo um desenvolvimento maior do aparelho ósteo-muscular e por aí vai indo, certo? Bom, só que a testosterona em si, ela tem uma característica importante aqui para gente, que ela tem, na forma de testosterona, a capacidade de bloquear na hipófise e bloquear no hipotálamo a liberação dos hormônios fertilizantes. Então, na hora em que a testosterona ela se liga à hipófise, ela bloqueia a liberação de FSH e de CSH. Sem FSH, eu não teria espermatogênese. Sem CSH, eu não tenho mais produção de testosterona. Tá? E ao mesmo tempo, a testosterona ela também pode se ligar ao hipotálamo, inibindo a liberação de GNRH, o hormônio estimulante de gonadotropinas, ou regulador de gonadotropinas, que é o cara que estimula a hipófise. Ou seja, aqui a gente tem um mecanismo de feedback para que haja um equilíbrio na liberação de hormônios fertilizantes e na regulação do excesso de fertilidade. Tá? Um mecanismo de controle metabólico, energético e funcional. Tá? Bom, então, obviamente, a testosterona ela não dura para sempre, ela vai ter a sua meia-vida e conforme ela vai sendo metabolizada, né, perdendo a sua funcionalidade, por ser processada principalmente no fígado, a capacidade dela de bloquear o hipotálamo e a hipófise vai reduzindo e, consequentemente, a liberação dos hormônios GNRH, FSH e CSH vai aumentando. E aí, o efeito fertilizante, a própria produção de testosterona vai aumentando. E aí você tem um ciclo contínuo, né, em que um vai regulando o efeito do outro. Tá? Bom, por isso que o excesso de testosterona ele está associado com o efeito infertilizante, certo? Por quê? Porque o excesso de testosterona bloqueia a hipófise e bloqueia o hipotálamo e, consequentemente, impede a produção de mais espermatozoides, certo? Então, consequentemente, o excesso de testosterona, ou o uso abusivo, né, que algumas pessoas fazem de testosterona exógena, ela pode induzir infertilidade, tá? Bom, de maneira geral, os androgênicos, né, a testosterona e o seu derivado, a dihidrotestosterona, ela contribui com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Tá? Por isso que em alguns tratamentos, tá, em indivíduos que têm baixa produção de testosterona, que tem algum tipo de hipogonadismo induzido por alguma ação, ou por componente genético, ou o que for, tá? É recomendado o uso exógeno, a administração desse hormônio, tá? Ou de um sintético funcional, tá?
para que haja um amadurecimento do corpo, ou um desenvolvimento em consequência da baixa de testosterona natural. Tá? Então, contribui principalmente com o efeito anabólico sobre a musculatura. Por isso que é uma prática razoavelmente comum em ambientes de academias. Pessoas que fazem uso de derivados sintéticos da testosterona para potencializar. Só que existem uma série de efeitos colaterais desagradáveis se o uso for abusivo. Tá? Por quê? Porque você tem receptor de testosterona no corpo inteiro. E esse cara ele vai atuar sobre receptores nucleares potencialmente, tá? A médio e longo prazo. Você vai ter efeitos sobre receptores metabotrópicos, sim, mas a médio e longo prazo ele vai atuar sobre receptores nucleares, certo? Que vão atuar sobre a regulação da transcrição gênica. Tá? E ao mesmo tempo existe uma relação direta entre elevados níveis de testosterona e seus derivados e níveis de agressividade, certo? Então perceba que o indivíduo ele fica até mais agressivo. Tá? Bom, o efeito colateral, né, adverso, desagradável, mais evidente neste processo é a infertilidade, porque o excesso de testosterona e derivado bloqueia hipófise e hipotálamo, certo? Isso. E existe um tratamento que ele é parcialmente funcional, que é o uso de antiandrogênicos, tá? Que são hormônios derivados sintéticos dos hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona, tá? E eles são efetivos no combate ao desenvolvimento, né, do câncer de próstata. Bom, aqui é importante a gente entender que tanto os hormônios masculinos, testosterona e a dihidroxi ou dihidrotestosterona, quanto o feminino, tá? O estrógeno, eles são derivados do colesterol, certo? A progesterona, ela tem efeito principal tanto masculino quanto feminino, tá? Porque a progesterona ela pode servir de precursor para a formação de testosterona e de estrógeno, certo? A diferença vai estar principalmente na cascata de enzimas que vai atuar no processo e vai levar à conversão da molécula por uma ação enzimática. Se a ação for pela aromatase, você vai formar, no final das contas, o estrógeno. Se a ação for da redutase, a testosterona vai ser convertida em DHT. Tá? Então, é importante entender que o colesterol, como são hormônios esteroides, né? Então são derivados lipídicos, eles precisam de colesterol para ser funcionais. Por isso, não é recomendado, sob hipótese alguma, que a pessoa zere a dieta lipídica no seu corpo, certo? Sem colesterol, ela, entre outras coisas, não vai ser capaz de produzir os hormônios que são derivados deste tipo lipídico. Bom, no caso feminino, a complexidade ela tende a ser um pouco maior, tá? Mas o princípio é o mesmo. Tá? O disparo do processo de fertilidade ele vai ser induzido pelo hipotálamo, certo? O hipotálamo, glândula mestra do corpo, localizado no sistema nervoso central, vai liberar o GnRH, hormônio regulador de gonadotropina, ou hormônio liberador de gonadotropina. Tá? Esse hormônio ele vai alcançar receptores na hipófise anterior, tá? E lá ele vai estimular a liberação na mulher, também no feminino, de FSH e LH, certo? Esses hormônios, FSH e LH, eles são liberados em momentos diferentes, tá? Por quê? Porque no masculino, como a gente viu, a testosterona, o FSH e o LH, eles estimulam a formação do gameta, o amadurecimento sexual do corpo, a busca pelo parceiro
e a própria maturação do corpo, certo? Bom, no caso feminino, além disso tudo, você tem o extra, que é preparar o corpo para receber um possível embrião feto. Tá? Então você precisa preparar o organismo. Na hora que prepara o organismo, não é só preparar o útero, é preparar o organismo, reter nutrientes, e uma série de características formadoras, principalmente no endométrio uterino, para que eu seja capaz de receber um embrião. Tá? Então, dar um suporte de desenvolvimento embriofetal. Bom, então, no caso feminino, tá, você vai ter a liberação inicial estimulada pela GNRH da hipófise do FSH, hormônio folículo estimulante. É importante você lembrar aqui que quando a mulher nasce ela já tem os seus ovócitos secundários, aspas aí, o pessoal insiste em chamar de óvulo, tá? Eles já estão produzidos. O evento meiótico já aconteceu na fase embrionária, tá? Só que esta célula, ela precisa amadurecer, ela precisa acumular nutrientes, tá? Por isso que o gameta feminino ele fica envolvido, tá, pelas células foliculares, certo? As células foliculares vão ser aquelas células que, quando estimuladas pelo FSH, hormônio folículo estimulante, vão produzir uma série de nutrientes, uma série de elementos que vão fornecer para o gameta, e esse gameta vai amadurecer acumulando nutrientes, acumulando informações, moléculas regulatórias lançadas nele a partir das células foliculares que o desenvolvem. Tá? Então, aqui na imagem do lado isso fica mais claro. Tá? O folículo está ao redor, as células foliculares elas se multiplicam também por mitose e conforme elas vão se diferenciando, elas vão lançando uma série de nutrientes, uma série de moléculas que vão permitindo o amadurecimento deste folículo. Tá? Bom, além disso, o folículo, as células foliculares, elas vão produzir o primeiro hormônio feminino, que é o estrógeno. Obviamente, a gente está falando de um fenômeno que está acontecendo dentro dos ovários. Tá? Bom, esse estrógeno produzido, ele vai atuar em uma série de alvos no corpo, mas são dois pontos que são importantes para a gente. O primeiro ponto é que o estrógeno ele vai inibir a hipófise para que ela reduza a liberação de FSH, hormônio folículo estimulante. Por quê? Porque o folículo já está sendo desenvolvido, já está sendo maturado. Tá? Mais hormônio folículo estimulante vai fazer com que você estimule mais folículos a serem desenvolvidos. Tá? E no nosso caso, na nossa espécie, preferencialmente a gestação ela é para um embrião feto. Certo? Isso nós não fazemos poliembrionia, certo? Como a gente vê em outros bichos. Então, consequentemente, continuar produzindo muitos folículos aumenta o risco de você ter uma gravidez com vários embriões e potencialmente aumenta o risco tanto para os fetos quanto para a própria mãe. Tá? O corpo, toda gestação múltipla, ela potencializa o risco. Tá? Bom, então perceba, o GNRH ele estimulou a liberação do FSH, o FSH nos ovários estimula o desenvolvimento do folículo, o folículo vai amadurecendo, vai desenvolvendo e esse gameta vai ficando mais maduro. Tá? O folículo também libera o estrógeno e esse estrógeno inibe a liberação de FSH na hipófise. Ao mesmo tempo, o estrógeno vai estimular o endométrio, aquela camada mais interna
e viscosa da parede uterina a se preparar para receber um possível embrião. Tá? Então as células foliculares elas se multiplicam ali, elas vão acumulando umas camadas, tá? Com alta viscosidade, uma estrutura semelhante a um aspecto gelatinoso. Tá? E ao mesmo tempo você vai ter também a produção ali naquele endométrio de vasos sanguíneos e tudo mais, porque você vai ter glândulas para induzir a produção de estruturas que vão nutritivamente favorecer e permitir o desenvolvimento do embrião. Tá? Bom, quando você chega próximo do meio do ciclo feminino, que é aquela fase em que a mulher ela vai ovular, tá? O GNRH ele gera uma segunda onda, tá? Que vai estimular a hipófise agora a liberar o LH, que é o hormônio luteinizante, que é o equivalente masculino ao ICSH. Só que o ICSH estimula lá as células de Leydig a produzir a testosterona, ele é liberado conjunto com o FSH. Aqui não, você tem ondas diferentes, tá? Então, o LH feminino, na hora em que ele alcança a corrente sanguínea e chega no ovário, ele vai estimular o folículo, que está lá amadurecendo bonitinho lá o gameta, a produzir uma proteína chamada luteína. Essa proteína luteína é ela que vai induzir a ruptura do folículo. Na hora em que o folículo rompe, ele permite a liberação do gameta. Aí aqui lembra do que eu falei na aula de ontem. Na hora em que eu tenho a ruptura do folículo, lembra, o gameta ele tem que sair do ovário e ir para a tuba uterina. Lembra que na extremidade da tuba uterina você tem aquelas fímbrias, né? E aí eu tenho a aproximação pelo músculo suspensor do ovário, a aproximação do infundíbulo da tuba uterina com as fímbrias, mas ainda assim existe um espaço microscópico, nanoscópico na realidade. Tá? Então essa secreção do folículo rompido vai funcionar como uma ponte e o gameta vai deslizar e vai sair do ovário, não vai cair no abdômen e vai entrar na tuba uterina. Certo isso? Tá. Depois que você liberou o gameta na ovulação, tá? Esse gameta vai estar lá disponível por até 72 horas. Lembrando que a partir de 24 horas a chance dele ser fertilizado reduz drasticamente após a ovulação. Tá? Então, o produto do folículo rompido, tá? Ele vai ser convertido no que a gente chama de corpo lúteo ou corpo amarelo, certo? Que persiste lá dentro do ovário. Tá? Esse corpo lúteo ou corpo amarelo, ele vai continuar produzindo estrógeno, mas agora ele finalmente vai produzir a progesterona, certo? Então, perceba, somente após a ovulação, os níveis de progesterona no corpo feminino crescem, sobem drasticamente, tá? Bom, e aí? E aí a progesterona, ela vai atuar no endométrio uterino e vai potencializar as atividades que estavam sendo feitas pelo estrógeno. Ou seja, o endométrio ele vai crescer mais drasticamente, você vai ter um aumento muito significativo da produção de vasos sanguíneos para nutrir o embrião e todo o aparato que vai ser formado depois, placenta, bolsa amniótica e por aí vai indo, além de espessar também a produção de glândulas, que vão ser aquelas que vão liberar hormônios que vão regular esse processo todinho, tá? Bom, só que a progesterona ela tem um efeito muito semelhante ao efeito da testosterona. A progesterona ela bloqueia a hipófise e a progesterona ela bloqueia o hipotálamo. Então cessa a produção de GNRH e cessa a liberação de FSH-LH. Aqui nesse caso chega a ser até lógico. Se a mulher já ovulou, o gameta já está disponível para ser fertilizado e o útero já está sendo preparado,
Então é evidente que eu não preciso amadurecer mais um folículo, eu não tenho que fazer toda a parafernália que ocorreu no evento pré-ovulatório, porque o gameta já está lá pronto, o útero já está previamente preparado para receber o embrião. Tá? Por isso que eu tenho essa fase de bloqueio. Aí o que vai acontecer? Se não ocorrer fertilização do gameta, se não ocorrer a fecundação, formação do zigoto, aquela história toda, o que acontece? O gameta morre com em torno de 72 horas após a ovulação. Tá? Depois que o gameta morre, o sinal dado é, todo o ciclo de desenvolvimento do folículo, liberação do GNRH, FSH, LH, toda essa história, preparo do endométrio não funcionou, não deu certo, certo? Então, na hora em que isso morre, o gameta morre, chega uma sinalização de rebote no ovário, indicando o insucesso do ciclo naquela fase. Isso vai fazer com que o corpo lúteo, que está produzindo estrógeno e progesterona, entre em processo de degeneração. Ou seja, ele vai morrer, e conforme ele vai morrendo, os níveis de estrógeno e de progesterona vão diminuindo. Então, não deu certo, não funcionou. Conforme os níveis de estrógeno e progesterona vão diminuindo, o corpo feminino ele vai começar a se preparar para eliminar o gameta morto e principalmente eliminar o endométrio, a camada que foi toda preparada para receber um embrião que não veio. Tá? Então, entre outras coisas, o que vai acontecer? Você vai ter a transferência de líquido. O endométrio ele é altamente hidratado, viscoso, né? Não pode ser uma parede de muita resistência para impedir a entrada do embrião. Então, esse endométrio ele vai perder água. E perde água para onde? Esse líquido vai ser redistribuído para o corpo, certo? Principalmente para a região de quadris e membros quadris, perdão. Quadril é um só, né? E membros inferiores. Daí aquela característica que próximo do período de menstruação as mulheres elas começam a sentir os inchaços, tá? Bom, então isso vai fazendo com que o endométrio ele sofra um processo de desidratação e mais próximo do final do ciclo começam as ondas de contração uterina, as chamadas cólicas menstruais, que nada mais são do que contração da musculatura do miométrio com o objetivo de induzir a descamação do endométrio. Ou seja, aquele endométrio vai sendo eliminado. Eu falei agora há pouco que na hora em que o endométrio está sendo formado, desenvolvido, ele vai produzindo vasos sanguíneos que vão ser responsáveis por nutrir o embrião. Como não teve sucesso, essa descamação toda vai fazer com que esses vasos sanguíneos eles sejam rompidos. Como o endométrio ele está desidratado e a musculatura está contraindo no miométrio para empurrar ele para ser expelido, esse endométrio espessado ele vai funcionar muito grosseiramente como se fossem lâminas. Então ele vai descamando o endométrio e, consequentemente, vai levando os vasos sanguíneos e as glândulas. Daí o fato de ocorrer a hemorragia característica do primeiro dia de menstruação. Certo? Isso, tá? Bom, então o que você tem aqui, tá, são as variações de fases de desenvolvimento da ação da regulação hormonal. Então, se você olhar aqui, aqui a gente tem o caso de uma mulher que tem um ciclo de 28 dias, certo? Então, se ela tem um ciclo de 28 dias, o dia 1 é o dia em que inicia o processo de menstruação. O dia 14 é o dia em que, tecnicamente, ocorre a ovulação, certo? Então, o que acontece? No primeiro dia, da fase menstrual, que dura em média 4, 5 dias, você vai ter a descamação do endométrio e a eliminação do endométrio do ciclo anterior.
Tá? Nesses primeiros dias, o hipotálamo, através do GNRH, estimula a hipófise a liberar principalmente o FSH. Por isso que nos primeiros dias, os níveis de FSH eles tendem a ir aumentando. Tá? Então, o folículo vai amadurecendo, vai estimulando a produção de nutrientes e de componentes que vão permitir com que o folículo amadureça e, ao mesmo tempo, vai produzir estrógeno. Certo? Então, nos primeiros dias do ciclo, eu vou ter níveis de FSH, tá? E a partir do quinto, sexto dia, os níveis de estrógeno vão aumentando. Por quê? Porque o estrógeno vai ser produzido pelo folículo desenvolvido que está sendo estimulado pelo FSH. Tá? Bom, conforme o folículo vai amadurecendo e eu vou me aproximando do 14º dia, tá? Existe uma segunda onda de GNRH do hipotálamo que vai estimular a hipófise a ter um pico de produção de FSH para finalizar a produção do folículo amadurecido, e agora eu tenho a liberação do LH, que é o hormônio luteinizante. Ele vai dar um pico de LH que vai induzir a produção da luteína, que vai levar à ruptura do folículo. E isso tende a acontecer no 14º dia. Lembra, o estrógeno ele é produzido pelo folículo, na fase pré-ovulatória, antes do meio do ciclo, e vai estimular o amadurecimento inicial do endométrio. Tá? Depois que ocorre a ovulação, o folículo rompe, libera o gameta para que ele seja fertilizado, e esse folículo rompido passa a ser chamado de corpo lúteo, corpo amarelo. O corpo amarelo ele continua a produzir estrógeno depois da metade do ciclo e principalmente passa a produzir a progesterona. Tá? Então, esse estrógeno e principalmente a progesterona vão permitir um grande avanço no desenvolvimento do endométrio, com alta vascularização, produção glandular, aquela história toda para ficar tudo muito bonito para receber um embrião, tá? Na anidação aqui do endométrio. Bom, caso ocorra fertilização, o gameta vai ser fecundado, vai formar o zigoto, vai ter aquelas as etapas de clivagem inicial na tuba uterina e tudo mais. Esse embrião ele vai chegar na tuba uterina, vai atravessar e vai alcançar o útero e vai implantar no endométrio. Se implantar no endométrio, o corpo lúteo ele permanece desenvolvido e vai durante toda a gestação produzir estrógeno e principalmente progesterona. A progesterona é a coisa que faz o hormônio que contribui com o estado de humor feminino, tá? Pelas suas ligações nos receptores do sistema nervoso central. Bom, e aí o nível do endométrio vai ficar sempre elevado e, consequentemente, isso vai favorecer o suporte de desenvolvimento gestacional. Contudo, caso não haja fecundação, o gameta morre, a sinalização de rebote que chega no ovário indica o insucesso, o corpo lúteo começa a degenerar e, conforme o corpo lúteo vai degenerando, os níveis de progesterona e estrógeno vão começar a diminuir. Na hora em que isso acontece, eu perco a capacidade de ter suporte ao endométrio e é um indicativo de que o endométrio precisa ser eliminado. Tá? Então, a maior parte do volume de água vai ser redistribuídos, lembra, somos animais terrestres, então a água é essencial, vai ser redistribuído pelo corpo, tá? Então parte pode ir para os seios, causam os inchaços, para o quadril, para as pernas, membros inferiores, e isso vai redistribuindo. Conforme eu vou desidratando o endométrio, ele vai ficando mais espesso. Tá? A sinalização que chega
de um aumento nas ondas de contração do miométrio, que é a musculatura que está por baixo do endométrio, e isso vai induzindo as contrações que são as tais cólicas uterinas ou cólicas menstruais. Tá? Lá no 28º dia, na transição para o primeiro dia, eu tenho que essas cólicas e todo o processo que foi feito por trás permitem a expulsão do endométrio do ciclo anterior. E aí eu começo um novo ciclo a partir do dia 1, né, que é o primeiro dia da menstruação. E começa tudo de novo. Tá? Bom, então, em geral, tá, o que a gente vê é que enquanto a progesterona ela só é produzida preferencialmente no ciclo pelo corpo lúteo, o estrógeno ele é produzido pelo folículo e pelo que o folículo vira, o corpo lúteo após a ovulação, certo? Então você vai ter um efeito de distribuição de receptores estrogênicos mais espalhados do que os progestogênicos, certo? Esses receptores eles atuam em várias vias, tá? Vias associadas à proteína G, mas principalmente em receptores nucleares, certo? Lembra, a gente está falando aqui de um hormônio que ele é derivado do colesterol, então esse hormônio ele atua em receptores nucleares. Ele atravessa a membrana, como a gente viu, alcança lá os receptores no núcleo, ativa um agente que vai ser um complexo, né, receptor hormônio, que vai funcionar como agente de ativação da transcrição gênica. Tá? Bom, existem substâncias que elas são utilizadas para ajustes de ciclo, controle de fertilidade, aumento de fertilidade, inibição de fertilidade, por aí vai indo. Tá? Então, por exemplo, substâncias antiestrogênicas, tá? Elas vão competir com os receptores nucleares, tá? Para impedir os efeitos estrogênicos. Tá? São drogas que são pouquíssimo utilizadas porque tem pouco efeito. Tá? O tamoxifeno ele se liga a receptores estrogênicos e auxiliam na regulação do TNF-beta, então são utilizados principalmente para o tratamento da osteoporose, tá? Embora também possa ser utilizado no tratamento de câncer de mama. E o clomifeno ele inibe a ligação do estrógeno na adenohipófise. Então perceba, o clomifeno se liga aos receptores estrogênicos e impede o estrógeno de inibir a liberação de hormônios como o FSH e o LH, certo? Então isso vai contribuir com o efeito fertilizante. Não esqueça, o estrógeno e a progesterona, assim como a testosterona no homem, são hormônios que fazem o feedback negativo e que impedem a liberação dos hormônios do hipotálamo e da hipófise. Tá? Bom, hormônios ou drogas progestogênicas, tá? Sintéticas, tá? Elas são utilizadas como contraceptivos orais, certo? Então, por quê? Porque se você toma a sua dose diária de progesterona, o que você está fazendo? Você está mantendo os níveis de progesterona no seu corpo altos, elevados, o tempo inteiro, e quando o nível de progesterona está alto o tempo inteiro, eu estou bloqueando a hipófise e o hipotálamo e, consequentemente, eu não tenho a produção de hormônios GnRH, LH e FSH, que são os hormônios que estimulam a fertilidade. Tá? Já drogas antiprogestogênicas, né, que funcionam como agonistas parciais, elas vão inibir parcialmente os efeitos da progesterona, certo? Auxiliam na interrupção cirúrgica da gravidez inicial, tá? E atuam sobre a fase folicular tardia, então atuam como um contraceptivo pós-coito, né? O dia seguinte. Vamos falar um pouquinho já já.
Quando você fala em menopausa, uma mulher menopausada significa que ela entrou num estágio da vida dela em que a atividade ovariana ela cessa a produção de estrógeno e progesterona. Por que que isso acontece? Porque o folículo ele não vai desenvolver mais, tá? Porque eu não tenho mais a regulação eficaz do sistema nervoso central, e se eu não tenho folículo desenvolvido, eu não vou ter mais produção de estrógeno. E, consequentemente, não vai ter ovulação, então eu não vou ter corpo lúteo e não vai ter mais produção de progesterona também. Tá? Bom, então você tem que, aos poucos, né, da fase pré-menopáusica para a fase menopáusica, você vai ter uma redução da atividade ovariana, praticamente parar, e isso vai gerar uma série de comprometimentos, porque principalmente o estrógeno, ele atua regulando uma série de eventos importantes no corpo, como a regulação dos níveis de cálcio e fosfato nos ossos, sobre a regulação da atividade muscular, sobre os adipócitos e por aí vai indo. Então, existe a terapia de reposição hormonal, ela tem como característica ela fazer com que o indivíduo ele administre de maneira exógena, de origem exógena, hormônios sintéticos do estrógeno, para que os efeitos da ausência de estrógeno sejam minimizados. Certo? Isso. Então, os sintomas típicos da menopausa, sudorese, palpitações, vaginite, alteração de humor, perda de massa óssea, iniciando com a osteopenia e avançando para a osteoporose, perda de massa muscular, aumento da atividade de retenção de triglicerídeos nos adipócitos, tudo isso que é característica da menopausa, ela tende a ser minimizada. Vamos retomar aqui. O carteiro veio bem agora, quase na hora do almoço dele. Bom, então, em geral, os contraceptivos orais eles evoluíram muito da década de 80 para cá, com variações, com efeitos colaterais menos absurdos e dolorosos e prejudiciais. Tá? Então, em geral, a maior parte dos contraceptivos orais utilizados são as pílulas combinadas de 21 dias. Tá? Em geral, até em mulheres que têm um ciclo menos regular, com ciclos de um pouco menos de 28 dias ou de mais de 28 dias, com o uso contínuo desses contraceptivos, elas acabam se regularizando pelo hormônio de origem exógena que ela está administrando, para que o ciclo dela passe a ter em torno de 28 dias. Tá? Basicamente, o que acontece aqui é que você tem comprimidos combinados que têm estrógeno e progesterona, certo? Então perceba, você está dando, você começa a tomar o primeiro na cartela no primeiro dia, certo? Isso. Qual é o primeiro dia? Primeiro dia de menstruação. Bom, dia 1 do meu ciclo. Toda mulher anota lá na sua agenda. E todo homem inteligente anota também, porque acompanha os percalços do ciclo da companheira e, consequentemente, entende que em alguns momentos existem mudanças de humor, trânsito, porque são alterações químicas do corpo. Tá? Bom, então voltando. A partir do primeiro dia, você começa a tomar os comprimidos, e por 21 dias consecutivos. O que você está fazendo? Na hora que você toma os comprimidos diariamente, você está fazendo com que os níveis de estrógeno e progesterona fiquem mais elevados e, consequentemente, quando esses hormônios estão elevados, você bloqueia a ação do hipotálamo e da hipófise. Então, o que você está fazendo? Você está inibindo a liberação de GNRH, a liberação de FSH e a liberação de LH, ou seja, hormônios fertilizantes. Não tem o desenvolvimento de folículo, não tem ovulação, não tenho nada disso. Mas, em compensação, estrógeno e progesterona estando altos, a atividade
uterina está acontecendo e eu estou desenvolvendo, amadurecendo o endométrio, certo? Só que esse endométrio não vai servir para nada, porque não vai ter gameta, certo? Não vai ter algo a ser ovulado e fertilizado. Bom, aí depois do 21º dia, quando acaba a cartelinha, o que aconteceu? Você você fica por 7 dias sem tomar a medicação. Isso vai funcionar como se o seu óvulo, aspas, que não existe, não tivesse sido fertilizado. Então, os níveis de estrógeno e progesterona do corpo vão reduzir, porque você não está colocando mais para dentro, agora você está simulando o efeito da morte do corpo lúteo. Os níveis de estrógeno e progesterona vão diminuindo, o endométrio vai sofrer todas aquelas alterações de retenção de líquido, aumento das contrações da musculatura do miométrio, e depois do 28º, no primeiro dia, você vai menstruar e liberar tudo para fora. Certo isso? Bom, aí menstruou, já não é 28º dia, é primeiro dia. Primeiro dia, toma o comprimido de novo e começa tudo de novo. Certo? Existem mulheres que, principalmente por recomendação do seu ginecologista ou do seu endocrinologista, elas fazem o uso de comprimidos que tem apenas progesterona sintética, tá? Que é a chamada pílula de progestogênio somente. Tá? Essa pílula, ela é uma pílula que é um comprimido, melhor dizendo, né? Não é pílula mais, ela é um comprimido que só tem progesterona e a administração é ininterrupta, certo? Significa o quê? Significa que essa mulher ela vai ficar sempre com níveis elevados de progesterona e ao ter níveis elevados de progesterona, ela vai manter sempre bloqueado o hipotálamo e a hipófise e ela não vai ter ação fertilizante. Ela não vai ter FSH, ela não vai ter LH, ela não vai ter GNRH. E, consequentemente, ela não vai ter gameta disponível para ser fertilizado. Tá? E, ao mesmo tempo, se ela não baixar esses níveis de progesterona, ela não menstrua. Certo isso? Tá? Então, ao não menstruar, ela não tem todo aquele processo. Tá? Em alguns casos, esse tipo de situação ela é recomendada para mulheres que sofrem com problemas ou com algum tipo de deficiência no processo de coagulação sanguínea, em que a ocorrência de hemorragias, né, de perda de sangue, ela coloca a vida dela em risco permanente. Bom, e os contraceptivos pós-coito, né, a chamada pílula do dia seguinte, ela tem algumas variações. Tá? Você tem hoje você tem o comprimido de dose única, tá? E em outros casos você tem o comprimido de repetição. Toma até 72 horas após o ato sexual sem proteção e 12 horas depois toma o próximo comprimido, certo? Tá? O de dose única é aquele que tem uma porrada de hormônio, desculpe o termo, mas é essa a situação, tá? em uma dose única. Tá? O que ocorre aqui? O contraceptivo emergencial, como o próprio nome diz, é para uso emergencial. Não pode ser para uso regular. Por quê? Porque ali você tem um derivado hormonal em que a quantidade de hormônio é gigantesca, certo? O que você tem ali? Você tem um derivado progestogênico, tá? Que tem como característica, na hora em que é administrado em grande concentração e quantidade, tá? Alterar o muco do colo uterino e, aspas, alterar o pH do endométrio, certo? Na hora em que você altera o pH do endométrio e a
composição do muco cervical, você inviabiliza a recepção de um embrião, certo? Tá? Isso vai potencializar um processo que torna o ambiente uterino inviável para a sobrevivência de espermatozoides ou mesmo para a sobrevivência de um embrião caso tenha ocorrido a fertilização, a fecundação, certo? Então, nesse caso, você tem um hormônio sintético que vai, ou impedir a fecundação, ou, 2, induzir a um potencial aborto, em estágio inicial, né, nos primeiros dias, não tem nem como a mulher saber que ela foi fertilizada. Tá? Porém, o risco aqui é muito grande, tá? Porque a quantidade de levonorgestrel que está inserida nessa droga, principalmente naquela de dose única, ela tende a gerar uma série de modificações e de riscos à mulher. Risco de alteração de pressão arterial, risco cardiovascular, risco renal e risco hepático. Então, quem tem o hábito de tomar esse troço recorrentemente, no intervalo muito curto de dias, está correndo um grande risco, certo? Como o próprio nome diz, é emergencial, é para situações que se espera que isso aconteça uma vez ou outra, né, eventualmente, tá bom? Então, essas são as considerações gerais do que a gente tem a discutir hoje. Amanhã a gente trabalha a questão que envolve a reprodução comparada, tá bom? Então espero que todos fiquem bem e a gente se vê amanhã. Um abraço.